Então, hoje nós vamos falar sobre. Agora. Então, hoje o tema é sobre a anatomia do invisível, entidades e influências, né? E as influências sutis perante a visão védica. Isso para hoje vai explicar para a gente sobre como funciona, né? Muitas alunas têm dúvidas sobre isso, de alguns termos que se usam, né? Sobre drones e tudo mais. Então, hoje ele vai explicar tudo isso para a gente. Essas influências no nosso dia a dia, como a gente pode finalmente perceber isso, né? De uma forma mais ampla do conhecimento védico. Muito bem. Posso, então, dar sequência? Pode ser. Fala de novo, por favor, porque eu estava com o equipamento aqui. Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo aí. Estamos, agora sim. Ok, tudo bem. É, Muito bem. Então, nós vamos dar início, tá, à dissertação de hoje, relacionado com um conceito que nós formulamos para produzir uma metáfora equivalente para explicar ou para desenhar visualmente o fenômeno, tá? Eu vou dar início, então. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanyana Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito bem. Olha só. Ah, Esse é um assunto que é um problema bem antigo, hein? Não é um problema necessariamente um problema, que na verdade, é uma solução paliativa, ou uma solução eventualmente primitiva. Ela funciona, tá? Mas ela tem as limitações, e essas limitações, elas a, refletem a condição que é justamente a capacidade que o ser tem de entender os fenômenos da criação e como ela está inserida nesse processo aí, tá? Olha só, deixa eu só pegar aqui uma ilustração. Vamos fazer uma volta no tempo, tá? Vamos fazer um retorno no processo histórico, que é o processo da própria a capacidade que os sensores de realidade, que são chamadas almas, possam ter ou têm em relação a como elas percebem a sua parte metafísica, ou como elas quando elas passam a ter a sua percepção metafísica, o seu aspecto metafísico. Né? Isso a gente pegar, por exemplo, não é o momento em que o ser humano, né, o protótipo humano, desce das árvores e enquanto viviam ninhos nas árvores,
descem das árvores e passam a utilizar o elemento fogo, então esse ser também passa a sonhar, tá? Porque até então, dormindo nos ninhos das árvores, na copa das árvores e temendo os predadores, o cérebro está em constante alerta e não tem reserva de combustível, de propulsão, para fazer imersões metafísicas que exigem grandes quantidades de reserva de energia. Sonhar gasta muita energia, por isso que eventualmente as pessoas acordam cansadas. Porque sonhar exige muita força. Assim como, por exemplo, se você quer jogar uma bola para o alto, você tem que colocar uma certa força. Mas se você quer jogar uma bola para muito alto, você tem que colocar muita força. Então, para quanto mais alto você quer jogar essa bola, mais força você tem que colocar, mais energia você tem que consumir. O nosso cérebro, ele também funciona assim, tá? Então, para entender a função dos a, vamos colocar como espíritos, guias, entidades. Vamos colocar assim inicialmente para a gente poder assim dar início à conversa, né? Que é uma linguagem geral, tá bem? Então, para compreender a função desses guias, desses espíritos, dessas entidades, tá? Você precisa de um cérebro capaz de ter interação. Se o cérebro é biológico, não é? Eventualmente, não é possível ter esse tipo de interação. Animais, por exemplo, raramente têm esse tipo de interação. Às vezes eles sonham, mas quais animais que sonham? Os domésticos, que instintivamente sabem que não serão predados. Mas o sono deles é muito leve. De vez em quando você vê um vídeo de animais sonhando, né? Dormindo sonhando. Mas por que que esses animais dormem e sonham? Porque o ambiente é seguro. Se eles estão na floresta, por exemplo, não tem sonho. O animal dorme acordado, porque ele está sempre sendo perseguido por algum predador. E nesse caso, ele não sonha. Para que o cérebro consiga a, uma situação favorável, para que ele possa sonhar, ele precisa necessariamente de ter um ambiente controlado que dê a ele a segurança de não estar sendo predado ou estar em risco. Porque o cérebro humano, ele precisa dar conta da demanda da máquina, então ele tem que proteger a máquina, que é o corpo. Então, uma das prioridades dele é estar atento com o campo para se prevenir de possíveis predadores que possam vir e destruir a máquina toda. Então, o estado de alerta é constante. O clima é tenso, vamos dizer assim. Entendeu? Então, não tem sonho nenhum. Agora, quando o ser humano desce da copa das árvores e deixa de viver em ninhos para viver no interior, aliás, na entrada das cavernas, e quando fala-se homens das cavernas, na verdade, eles viviam nas entradas das cavernas, porque o interior profundo das cavernas é escuro, é frio. Eles faziam pequenas imersões lá, mas não viviam lá. Eles viviam nas entradas, tá? E aí, você tem o elemento fogo, você tem o fogo. E o fogo é um amigo do cérebro. Por que o fogo é um amigo do cérebro? Por dois motivos. Primeiro, porque o fogo cozinha os alimentos. E ao cozinhar os alimentos e colocar os alimentos no estômago, o alimento pré-cozido libera o cérebro de gastar energia digerindo os alimentos. Por que que os animais ruminantes passam praticamente 24 horas por dia
mastigando, os animais passam praticamente o tempo todo procurando comida. Porque eles não comem cozidos. Tudo que eles comem é cru. E o cérebro demanda uma grande quantidade de energia para digerir esses alimentos. Quando você tem alimentos cozidos, então o cérebro ele dispensa energia, ele consegue uma reserva de energia. É assim como quando você, por exemplo, ganha um salário suficiente só para a demanda da despesa da casa. No final do ano, você não tem reserva suficiente para viajar e conhecer um outro país. Então você fica na sua casa. Quando você tem uma reserva, você vai, viaja em outro país, você conhece uma outra cultura, você conhece outras pessoas, então você fica culturalmente mais refinado, porque você conheceu. O cérebro é a mesma coisa. Por não ter, por utilizar toda a energia para digerir os alimentos, não tem reserva de energia, então ele não fica refinado, não fica culto. Por isso os animais têm uma inteligência limitada, porque não tem reserva. Os animais que são alimentados por seres humanos e têm alimentos profuso, em profusão, eles são mais inteligentes que os animais comuns da floresta. Por quê? O cérebro, que não precisa se preocupar em caçar os alimentos, preserva uma quantidade de energia. E essa quantidade de energia preservada é utilizada pelo cérebro para outras funções. É por isso que os animais domésticos ficam tão inteligentes, porque tem reserva de energia no cérebro. Ok? E também, os primatas têm uma habilidade mais flexível para utilizar essa reserva de energia de uma maneira produtiva. Muito bem. Então, quando o ser humano vai morar nas cavernas, aí ele começa a ter os primeiros contatos com as entidades, os espíritos. Por quê? Olha só. O fogo, além de preservar energia no sistema neural, também mantém os predadores longe. Os leões, tigres, serpentes, por exemplo, na hora em que eles iam dormir, eles faziam um tipo de fogueira que mantinha os predadores distantes. Bastava apenas uma pessoa para manter o fogo aceso. Os demais conseguiam dormir profundamente. E como o cérebro não está tenso e atento, o sono profundo permite os sonhos. Sonho profundo significa que o cérebro está acelerado de tal maneira que a pessoa sente que está parada. Quer ver só? Na física, por exemplo, se você entrar num trem-bala, você está num trem-bala. Ele viaja a 300, 400 quilômetros por hora, tá? Então, se você colocar uma moedinha em algum lugar, ela para em pé. Ela não cai. Por conta da velocidade, a sensação de estar parado. Por exemplo, agora você está sentadinho aí na sua casa, poltrona, não é? Então você está parado, certo? Paradinho, certo? Errado. Você está se movimentando a 1.640 quilômetros por hora. Velocidade absurda. E essa velocidade absurda faz com que você tenha a sensação de estar parado. É um efeito da física. Quanto mais rápida é a velocidade, mais é a sensação de estar parado. Dentro de um avião, por exemplo, é 1.000 quilômetros por hora aproximadamente. Você não tem a sensação de estar parado? Então, essa sensação de estar parado é um fenômeno da física. Então, quando o cérebro ele acelera a uma velocidade imensa, o que acontece com você? Você se cansa, porque ele consome oxigênio nesse processo. Sono, por exemplo, é falta de oxigênio no cérebro. Quando você estiver com sono, se estiver dirigindo, e se você quiser tirar o sono para você ficar atento, é só você fazer várias respirações profundas com o diafragma, você oxigena o cérebro e você fica esperto. Pelo menos alguma coisa, né? O ideal é você parar, tirar um cochilinho, se precisar, porque é perigoso dirigir com sono. Mas a oxigenação alimenta o cérebro e ele fica
atento, esperto de novo, tá? Então, agora, quando você tem baixa oxigenação no cérebro, então você sente sono. E à noite, o cérebro ele baixa, porque a ausência de sol ativa a glândula pineal. Isso não é esotérico, não, tá? Isso é biológico, viu? Isso é patrimônio público. Isso eu não estou falando de parte esotérica da glândula pineal, estou falando da parte mecânica mesmo, do funcionamento biológico dela. Ela funciona biologicamente. A glândula pineal, ela regula o piscar dos olhos, que é um tipo de o piscar dos olhos é o tempo que, quando você pisca os olhos, na verdade, é o tempo que o cérebro precisa para organizar as informações e recomeçar de novo. Então, cada piscada que você dá, tem microsegundos ali que o cérebro utiliza, você não está vendo nada, para reorganizar as informações que ele fica coletando de dados. Então, tem um estudo que diz que durante um dia, você pisca uma quantidade de tempo e essa quantidade de microsegundos combinados dá aproximadamente 2 minutos com os olhos plenamente fechados, que é o tempo que o cérebro precisa para poder recuperar as forças para continuar com a demanda de ficar absorvendo informação. Por isso é a função de piscar os olhos. Tá? É para dar uma pausazinha para o cérebro dar conta da demanda de tanta informação que vem na íris, nos sistemas receptivos. Então, quando o sol baixa, a glândula pineal entende que a ausência do sol significa que não vai ser mais necessário a utilização de tanto oxigênio para manter a máquina funcionando. Porque a pessoa não vai sair na noite. Não tem que sair à noite. Então, o que acontece com o cérebro? A glândula pineal regulariza, fecha a torneirinha do oxigênio, diminui a oxigenação e você sente sono. Por que você não sente sono à noite normalmente? Porque as luzes de LED mandam uma informação artificial para a glândula pineal, está de dia. E aí ela mantém a oxigenação no cérebro, por isso você continua ativa, acordada até tarde. Aí quando você dorme, você vai dormir, a função da glândula pineal está comprometida e você então dorme de maneira desregulada. Aí vem depressão, vem todos esses fenômenos consequentes da ausência de sono regulado, porque a glândula pineal ela está sendo alterada na sua função natural, que é com o nascer e o pôr do sol. Nascer da lua, o pôr do sol, o nascer do sol e o pôr da lua. E nesse caso, a ausência de oxigenação faz com que o cérebro se canse. Quando o cérebro se cansa, ele adormece. E quando ele adormece, uma outra etapa do cérebro acelera. E esse cérebro que acelera é o cérebro que é o que se chama de cérebro de futuro, que é a cápsula direita, que tem reserva de energia. Como a cápsula esquerda, que é a da manutenção biológica, está desativada, não está consumindo energia, tem reserva de energia para a cápsula direita, que é o cérebro que sonha, que é o metafísico, o artístico, o místico, o intuitivo, etc. Então, esse cérebro se acelera, e quando ele se acelera a uma velocidade tal, você passa a sonhar. É como, por exemplo, o professor Newton, ele, através das fórmulas de gravitação universal, ele identificou que um objeto lançado para o céu a uma certa velocidade vai ficar girando perpetuamente, porque ele vai estar caindo em relação à Terra e a Terra vai estar em movimento. Então ele nunca vai tocar a Terra necessariamente, porque ele vai estar constantemente caindo. É essa ideia abstrata que faz os satélites ficarem ao redor da Terra sem cair na Terra. Então, o cérebro, de forma semelhante, numa velocidade tal, aviões, por exemplo. Avião, você precisa de uma propulsão, mas quando ele chega a uma certa altura, ele não precisa mais de tanta propulsão, é só a manutenção. Então ele vai no automático, chama-se piloto automático. É só
deslizando na aerodinâmica da corrente de ar com um pouco de combustão. E aí vai, deslizando no céu. É assim que funciona. Então, o cérebro também funciona assim. Primeiro, ele ocupa uma grande quantidade de energia, vai bem rapidinho, e aí ele então estabiliza. Quando ele estabiliza, você começa a sonhar. Os estudos indicam que cada ser humano, cada cérebro sonha de 3 a 5 sonhos por noite, todas as noites. Ah, mas Devananda, eu não sonho. Tu dizes. Não é o que os equipamentos que testam dizem. É que você não sabe. O seu cérebro talvez não tenha aptidão ou habilidade ou recursos para identificar essas, esses eventos, esses fenômenos. Alguns têm, a maioria não tem, não se lembra, mas os sonhos se dão de 3 a 5 todas as noites, quando o cérebro alcança a velocidade de memória RAM, que significa profundidade suficiente, de relaxamento tão profundo que permite com que o cérebro crie metáforas metafísicas para explicar o fenômeno que é a experiência de existir. Que é uma equipe, vamos imaginar, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos pensar que tem agricultura, vamos colocar um exemplo assim, que tem muito desses exemplos. Né? Aconteceu lá um problema que uma bactéria está matando todos os pés de milho. Esse é um problema. Então, pega-se os exemplos e vai para o laboratório. Chega lá no laboratório, tem uma equipe de pesquisadores, científicos, cientistas, que ficam estudando essas bactérias, esses fenômenos, para poder resolver o problema da plantação de milho, porque o mundo não pode ficar sem milho. As pessoas precisam, sabe, se alimentar. Então, eles ficam tentando encontrar diferentes fórmulas para resolver o assunto. Covid, por exemplo, problema do vírus. Uma comunidade de cientistas, pesquisadores, que ficam estudando para resolver o problema, porque a humanidade não pode ficar convivendo com o vírus. É assim que funciona. O cérebro, que é a cápsula direita, quando o cérebro biológico, que é o primitivo, que é o de manutenção básica, de sobrevivência, que é o esquerdo, entra em hibernação, ou seja, o segundo turno, que é o turno da metafísica, vai tentar entender o que está acontecendo para resolver um problema que é uma tensão contínua, que é o medo de morrer, que o cérebro esquerdo tem. Por quê? O cérebro esquerdo é de sobrevivência. E sobrevivência significa ficar atento com os predadores. Isso dá tensão. E como o cérebro esquerdo percebe que outros parentes, irmãos, etc., morrem, ele fica tenso constantemente. Porque ele não tem a alma, o sensor propriamente dito, é um princípio eterno. Então, esse sensor emite dados de eternidade. Ao passo que o cérebro esquerdo, pragmático, está vendo as coisas se dissolverem. Então, tem um conflito entre um impulso instintivo de eternidade e uma realidade que se dissolve diante dela. Então, dá um conflito de existência. E esse conflito de existência é uma questão estrutural que requer filosofia, que requer psicologia, que requer uma profundidade que não está na pauta da pessoa que está procurando raízes para comer e sobreviver. É uma outra pauta, de uma outra equipe, de uma outra instância, de um outro grupo de pensadores, não aquele que pensa em identificar a raiz que pode ser comida, que é biologicamente a sobrevivência. Agora, quando o ser humano passa a sonhar, ele esquece as raízes, ele esquece os predadores, ele esquece tudo, porque o cérebro tem reserva de energia para velocidade. Se o avião não tem combustível suficiente para queimar, para dar velocidade, ele não decola.
Entende? Então ele fica mais ou menos preso na atmosfera. Se o cérebro não tem paz, se ele não tem tranquilidade suficiente para relaxar profundamente, ele não sonha, ok? Ele não sonha. Então, ele tem, na verdade, é, protótipos de sonhos. Sonhos são teses mais ou menos complexas e elaboradas que o cérebro direito produz para oferecer a você uma possível solução para explicar o problema da existência. E ele vai fazer isso por tentativas e erros, que é a seleção natural. Então, eventualmente, ele vai jogar imagens, situações bizarras, absurdas, contraditórias. Por exemplo, inteligência artificial. Vocês já viram que, de repente, aparece uma orelha numa árvore? Aí você fala, mas aí já não dá, né? Mas tem uma orelha numa árvore. Tem um nariz na colher. Outro dia eu vi um desenho de uma pessoa, não viu? Estava um desenho de uma inteligência artificial, de uma pessoa comendo, e tinha um nariz dentro da colher. O cérebro faz isso também. O cérebro tenta juntar as imagens para te dar um panorama. E, de repente, ele faz uma bizarrice lá, coloca uma loucura. Você olha assim, nossa, que sonho bizarro. É uma tentativa do cérebro de organizar as coisas. Ele está aprendendo a organizar as coisas. Às vezes ele acerta. Às vezes ele dá uma descrição perfeitinha e até premonitória da probabilidade. Você acorda e, zás, está lá, o sonho acontece. Que é uma previsão de futuro que o cérebro faz para entender e para conviver com essa dinâmica que está ao redor. Por isso tem pessoas que têm sonhos proféticos, sonhos premonitórios. Muitas fórmulas científicas. Paracelso, por exemplo, que é considerado o pai da medicina moderna, o fez com base em sonhos. Muitas das teses matemáticas foram realizadas durante sonhos. Músicas importantíssimas na humanidade foram criadas enquanto a pessoa sonhava. Você, por exemplo, já deve ter tido ideias incríveis enquanto você sonhou. É que, como você não colocou no papel e não apostou, ela ficou aí com você. Mas muitos que anotaram e apostaram se transformaram em grandes invenções da humanidade. No sonho. Porque o cérebro direito, ele faz essas operações tanto para interagir com a humanidade, quanto para dar soluções para suas ansiedades, para suas aspirações. É isso que o nosso cérebro direito faz. Nós temos dois cérebros. Um cérebro do lado esquerdo e um cérebro do lado direito. O cérebro do lado esquerdo, ele coordena todas as funções do lado direito. Então, quando você mexe com a mão direita, é o seu cérebro esquerdo que está funcionando. Vocês já repararam que a maioria das pessoas usam a mão direita? Por quê, né? Por que será que a maioria das pessoas usam o lado direito? É muito simples. Porque predomina o biológico, que é a sobrevivência natural. Então vão nascer mais protótipos com essa vertente, com essa variante. E menos protótipos com a função do lado esquerdo. Vai predominar as funções biológicas. O que predomina nas nossas vidas? Predomina o pragmático. Quantas horas nós podemos nos dedicar a impulsos metafísicos e quantas horas nós nos dedicamos para que a nossa despensa não esvazie? Nós trabalhamos, lutamos, né? 8 horas por dia para uma pessoa normal que trabalha. Tem pessoas que dirigem empresas que trabalham 15, 16 horas por dia. E por aí vai. Para manutenção do corpo.
Então, a manutenção do corpo, a manutenção do processo social, do grupo, né, do coletivo, exige uma grande quantidade de demanda de energia. Por isso nascem mais protótipos que se utilizam do cérebro esquerdo e alguns do cérebro direito. O cérebro direito coordena todas as funções do lado esquerdo do corpo. O coração fica no centro, com uma leve inclinação para o lado esquerdo. O coração é o órgão do corpo que registra impulsos de ondas que dão sensações. Essas sensações, elas são produzidas inicialmente no cérebro, através das sinapses. As sinapses são quando dois neurônios, duas pontinhas, se encontram. Sabe aquela ilustração famosa da criação do homem, que Deus está assim, não toca no dedo da criatura? Então, aquilo ali representa uma sinapse do sistema neural. Não toca plenamente, mas transfere dados. Então, os neurônios, eles não se tocam entre si. Eles ficam assim, próximos, mas eles transferem dados. Assim como os átomos também não se tocam entre si. Eles trocam dados de elementos químicos. E esses elementos químicos, eles se misturam, eles são soltos na corrente sanguínea. Quando eles são liberados na corrente sanguínea, ele gera efeitos químicos. Por exemplo, quando você mistura gasolina e uma faísca, dá uma combustão. E essa combustão é uma fusão química. Quando você mistura água e açúcar, dá uma fusão química. E aí dá um terceiro elemento, que é água doce. Então, é assim que funciona a química. Os elementos químicos transmitidos pelo sistema neural se misturam e dá uma química. Quando você se apaixona por um jovem, por um rapaz, ou se você se apaixonou alguma vez, tem essa expressão, não deu a química. Não bateu a química. Por que não bateu a química? Porque o cérebro identificou que aquele protótipo não é compatível, então não dá química. Né? Os feromônios, ele faz tudo isso pelos feromônios, né? De forma mais integrada. Então não dá química. Então, essa química, ela desce na corrente sanguínea e ela é sentida por esse órgão. E, na verdade, ela é expandida no corpo por esse órgão. Então, esse órgão é o primeiro a sentir o efeito químico, mas esse efeito químico se espalha por todo o corpo. Por exemplo, quando você sente medo, você sente aqui, mas os pelinhos do corpo se arrepiam. O pelinho do corpo fica lá longe do coração, mas primeiro você sente aqui, mas os pelinhos do corpo podem se arrepiar. Então, é todo o corpo que sente o efeito químico, mas o primeiro órgão que experimenta fica aqui, porque esse órgão ele vai pulsar essa química para todo o corpo. É aquela história, né? Quem serve, se serve. Ou seja, se você trabalha com carros, por exemplo, raramente você anda a pé. Se você é cozinheira de um restaurante, você dificilmente vai passar fome na vida, né? Se você trabalha, sabe, com pintura de parede, sempre vai encontrar tinta na sua casa. Então, o coração que trabalha com pulsar elementos químicos está sempre impregnado deles. É onde você sente maior quantidade dessas emoções, é aqui. E justamente aqui também tem um sistema integrado, que é um sistema de software, que é conhecido como chakra, ou o Anahata Chakra. É a parte software do órgão, que é o coração. O coração é a parte hardware. Os chakras são a parte, o Anahata Chakra é a parte software. Então, você tem o celular, por exemplo, que é uma parte rígida. Aí tem os transistores, tem as peças de plástico, de ferro, etc. Mas se você abrir o celular, você não vê nada lá dentro. Ok? Você não vê absolutamente nada. Entretanto,
Se você entrar na rede, que é software, que é sutil, que são feitas de ondas, aí você consegue enxergar a imagem e até ouvir sons. No futuro, vai ser possível também experimentar sabor e aroma através de transmissão de ondas, porque são tudo ondas. Então, os equipamentos do futuro também vão poder ser capazes de transmitir ondas que dão ao cérebro a sensação de sabor. Então, você vai poder experimentar o produto comestível antes que ele chegue na sua casa, por ondas. Isso é incrível, mas é uma tecnologia que é uma questão de tempo. Já existem alguns protótipos em andamento. Sabor e cheiro. Porque você pode propagar ondas que dão ao cérebro a sensação de cheiro. E você pode propagar ondas que dão ao cérebro a sensação de sabor, porque é tudo cerebral, o processo é químico. Agora, quando eles conseguirem transmitir ondas que dão a sensação de êxtase erótico, aí a empresa fica multibilionária, porque é como as pessoas consomem muito e vão comprar os produtos, com certeza, que é um equipamento que pode também transmitir sensações de intimidade erótica por ondas, né? Mas vai ser mais seguro, porque não tem DST, transmissão de doenças, só não vai ter o contato sinestésico. Mas o cérebro não precisa do contato sinestésico para reproduzir o sentimento ou a sensação. É tudo por ondas. Ele se utiliza do contato sinestésico para viabilizar o processo. Mas se não tiver o contato sinestésico, ele também dá conta. Assim como, por exemplo, uma pessoa que não tem a retina, já tem pessoas que não têm os olhos, mas que enxergam. Morcegos, por exemplo, não usam os olhos, mas eles enxergam. Como? Por ondas. Então, você não vai precisar da pele para ter a sensação. Por quê? Ondas dão conta disso. E tudo funciona por sistema integrado da rede neural. Agora, o que tudo isso tem a ver com as entidades, né? Que coisa, hein? Para que caminho? Para onde é que nós estamos indo aí, hein? Será que a gente se perdeu em algum lugar, hein? De repente, o pessoal fala, né? Sabe, a Elis Regina, o Renato Teixeira, né, que compôs a música, diria: meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventura. Será que nós nos perdemos por aí, em algum lugar, em busca de alguma aventura? Não, absolutamente não. Nós estamos estudando o equipamento que pode produzir esses efeitos, que é o nosso cérebro, a princípio. Não adianta pular de uma fase para outra. É um salto indevido. Estudar os fenômenos mágicos, os fenômenos místicos. Por que tem os chamados cogumelos mágicos? Por que tem as bebidas mágicas, que dão êxtases metafísicos? Por que as bebidas e os cogumelos e os cactos e as plantas mágicas nos induzem a experiências místicas? Porque elas produzem sinapses. E sinapses são elementos químicos. Então, elas estimulam o sistema neural a uma produção de um certo tipo de elemento químico que facilita na aceleração ou na ativação do campo profundo, que é o cérebro direito, que faz essas operações. Ele entra em atividade por estímulos. Que essas substâncias, elas aceleram o nosso cérebro. E quando ele está acelerado, ele entra nessa fase de investigações metafísicas. Então, ele traz imagens e informações dessas pesquisas que ele faz, de forma independente. Esse cérebro direito, ele tem funções independentes, ele só precisa ser estimulado para funcionar. É como inteligência artificial. Você não precisa desenhar o cavalinho, o unicórnio e a nuvenzinha. Você só estimula. E ela própria vai fazer os desenhos.
Você estimula, alimenta a inteligência artificial com um dado. Faça uma música que fale para mim de cavalos caminhando na beira da praia. Ela vai e cria e devolve para você. Às vezes, devolve um absurdo, uma doideira total. E às vezes ela consegue fazer uma coisa assim de bom senso, racional, aceitável. E a inteligência artificial faz isso. O cérebro direito, ele funciona como uma inteligência artificial. Você estimula esse cérebro e ele mesmo vai criar as funções, gerar as metáforas de existência para facilitar aquilo que você está pedindo ou aquilo que você está buscando. Às vezes funciona, às vezes não. É por isso que você, sob efeito de cogumelos mágicos, substâncias mágicas, às vezes tem compreensões coerentes e de bom senso e racionalmente aplicáveis durante a vida, e às vezes a maioria delas é simplesmente uma profusão de imagens e tentativas e erros que você, se você for levar a cabo aquilo que você vê ou pensa durante uma indução química, você vai parar no hospício. Você sabe disso. Ou não sabe? Você sabe, não sabe? Ah, sabe sim. Por que que você não usa todas as experiências induzidas pelas plantas mágicas? Não tenta aplicar tudo isso na vida fora da experiência com a substância, porque você vai parar no hospício, só por isso. E tem muita gente que vai. Tem muita gente que não chega a entrar no hospício, mas anda por aí. É porque é uma função química. As substâncias mágicas estimulam o cérebro direito para que ele atue. E aí ele vai. Só que, como é química, também dá, juntamente com o efeito da pesquisa ou da exploração metafísica, também a sensação de relaxamento. Então a pessoa se sente relaxada e, ao mesmo tempo, em alta velocidade. E nesse processo de relaxamento e alta velocidade, é aquilo que nós entendemos como experiências mágicas induzidas pelas substâncias mágicas. Quem já fez experiências com substâncias mágicas, cogumelo, ganja, que é o Santa Maria, né? Não sei nem se eu posso falar o nome que é comum, porque não sei se o YouTube tem problema com isso, mas cogumelos, peiotes, cactos, cascas de árvores, substâncias de animais, né? Tem umas pessoas que aplicam o veneno de um sapo no corpo, venenos de uma lagarta também, né? Então, sabe descrever as sensações, mas não sabe explicar como elas acontecem. Então, para eles, essa é uma viagem astral. Eles vão entender como uma viagem astral. Mas são sinapses produzidas por estímulos químicos que estimulam o cérebro direito à atividade. Então, como ele funciona em alta velocidade, ele só funciona em alta velocidade. Então, ele pega uma grande reserva de energia e vai em alta velocidade. É por isso que as pessoas que, depois de experiências místicas, chamadas místicas, como consequência da utilização de substâncias químicas, ficam extremamente cansadas. Eu não sei se você já teve essa experiência de ficar extremamente cansada depois que o efeito da substância mágica passa. Já teve essa sensação? Então, essa sensação de cansaço é devido à alta quantidade de energia que o cérebro precisa utilizar para alcançar alta velocidade. E como os elementos químicos induzem a uma alta velocidade muito rapidamente, dá uma grande combustão de energia. Então, o cérebro, quando faz a exploração e não tem mais combustível para continuar rodando, ele então declina
desligam-se, as máquinas vão se desligando gradualmente, e a pessoa vai voltando ao seu estado normal, desacelerado. Agora, se quando a pessoa está desacelerando, ela vai e injeta mais química, aí ela acelera de novo. E tem pessoas que vão injetando, 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 e ela fica acelerando, acelerando, a tal ponto que essa velocidade fica depois imparável. Ou seja, a pessoa não consegue mais parar a velocidade do cérebro profundo. É quando se diz que a pessoa pirou. Não tem esse caso de pessoas, fulano tomou o chá de tal e pirou. Não voltou mais ao normal. Não tem esses casos? Não tem pessoas que passam o dia inteiro fumando ganjas e não conseguem voltar ao normal, não conseguem funcionar no estado normal, tem que estar sempre no estado acelerado, alterado de consciência. Por quê? Porque a experiência de relaxamento, acompanhado de um mundo mágico, metafísico, é, assim, encantado, digamos, prende a pessoa ali dentro. Ela fica presa ali dentro. E os comportamentos dessa pessoa vai ser fundamentada nesse mundo mágico, que é uma experiência laboratorial, metafísica, para tentar a corrigir a crise entre um impulso de eternidade e de encantamento e uma existência densa que se dissolve e que é bruta e violenta. Então, o mundo mágico é melhor para ser vivido, tecnicamente falando. Então, a pessoa vai viver dentro desse mundo mágico. Aqueles que são mais afortunados para viver nesse mundo mágico não precisam mais de elementos químicos. Vão para esses mundos mágicos e ficam presos lá. E nem precisam mais de tomar substância nenhuma. Ficam lá para sempre. Esses, então, que não têm condições de interagir com uma realidade violenta e pragmática, são levados a determinados lugares onde elas podem viver esse mundo mágico em segurança. Nós chamamos isso de hospício. Ou então ficam em casa, sendo cuidado pelas famílias, que é um hospício familiar. Isso tem a ver com o sistema de funcionamento do cérebro. O cérebro direito. Alta velocidade. Altos índices de consumo de combustível. E quando você consome muito combustível e condiciona o cérebro direito a pegar combustível do cérebro esquerdo, as funções cognitivas racionais são danificadas ou lesadas. E aí nós dizemos, fulano está lesado. Tem essa expressão? Quem conhece a expressão? Fulano ficou lesado. Está leso. Porque danificou as funções cognitivas racionais que dão a ela capacidade de interagir socialmente de maneira aceitável, ou, vamos dizer assim, né, normal, né, que a gente chama de normal. Bom, eu não vou dar a sequência agora, porque a gente, né, ainda tem muita coisa que falar até chegar nas entidades. Mas hoje já deu para entender como é que funciona o nosso cérebro, certo? Pelo menos deu uma ideia, né? Agora a gente vai ter condições de identificar se essas entidades têm a ver com a aceleração do nosso cérebro direito ou se elas são entes objetivas ou entes objetivos da criação que sabe, podem ser descritos de maneira aceitável para uma pessoa que tem os dois cérebros funcionando normalmente, tanto o esquerdo quanto o direito. As entidades normalmente são facilmente aceitáveis dentro de um ambiente controlado, onde o cérebro direito está em funcionamento. Normalmente é aí. Agora, quando você tem a intenção de tornar essas entidades racionalmente aceitáveis, aí você vai precisar de estabelecer uma ponte de relação com o cérebro esquerdo. Se essa ponte não for possível, temos aí um problema. Se essa ponte for possível,
temos aí uma solução. Então vamos ver o que nós temos diante de nós. Um problema ou uma solução. Isso é o que nós veremos. Ok? Muito bem, então eu vou pausar aqui, tá? E gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas na sala, aqueles que, né, conseguiram, por motivos, né, assim, estar aqui presentes. E nós nos vemos, então, na próxima gravação. Aqueles que tiverem dúvidas ou questionamentos que quiserem fazer sobre o que nós falamos hoje aqui, fique à vontade, tá? Não tem problema nenhum, você pode fazer objeção também. As objeções têm que ser fundamentadas, lembre-se. Nós estamos fazendo aqui uma interação entre pessoas racionais e, ao mesmo tempo, pessoas espirituais. Então, as observações também têm que levar em consideração a capacidade racional de pensar, bem como a nossa capacidade racional de reagir a esses pensamentos. Então, não adianta também fazer considerações meramente intuitivas ou idealísticas de uma religião específica e tal, etc, etc, tá? Porque isso pode ser refutado na discussão. Agora, se houver nenhum, tudo bem, mas nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nenhuma observação será tratado de maneira receberá desprezo. Todas elas serão acolhidas e vai haver devolutiva, tá? Então, se você tiver perguntas, questionamentos, objeções a fazer, pode fazê-las. Nenhuma delas vai ser descartada, todas serão levadas em consideração, tá? Então, aí tem as professoras, tem a Brenda, que está, assim, estimulando esse debate, esse tema, através de outras pessoas, tem a Devi, tem a Rosa, vocês podem mandar as perguntas. E essas perguntas serão respondidas, tá? Nenhuma pergunta vai ficar sem respostas, ok? Muito bem, então, nós vamos pausar aqui. Muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamanta, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.